Olá, paz do Senhor a todos. Estamos juntos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus e sempre que a gente tem essa oportunidade, que nós nos chegamos à palavra de Deus, com certeza saímos enriquecidos, aprendendo alguma coisa, e em especial neste dia de hoje, que é um período que nós passamos na nossa vida de transição. Deixamos um ano velho, um ano que se passou, e entramos num ano novo, um ano que tem tudo pela frente e com certeza todos nós queremos caminhar nesse novo ano com Deus. Então essa é uma rica oportunidade. Então eu peço a sua atenção por alguns minutos para dividirmos e partilharmos da palavra de Deus, e eu gostaria de começar com uma oração junto com você para nós pedirmos essa orientação do Espírito Santo de Deus para que ele fale conosco. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, porque essa é uma rica oportunidade que nós temos. E eu peço agora, Senhor, que tu venhas falar ao nosso coração, falar ao coração dos meus irmãos, falar ao meu coração, trazer à minha memória aquilo que o Senhor tem ministrado, e que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de falar a cada vida, a cada coração que escuta agora do outro lado, que escuta, Senhor, esta mensagem. Então fale conosco, Senhor, que eu possa estar realmente sensível à Tua palavra e todos os nossos corações, também ouvidos e mente, nessa hora possam estar voltados à Tua palavra, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu gostaria de começar contando algumas histórias, bem rápido. Primeiro dilema de uma família: marido, esposa, 2 filhos, que diante da fome em que eles passavam na sua terra, no local, na cidade em que viviam, eles são obrigados a se mover e ir para outra cidade ou outro povo, que inclusive era um povo de terras inimigas, mas eles são obrigados a fazer isso. Eles acabam indo, então. E com o passar do tempo, habitando nessa nova terra, o marido, ele vem a falecer. E aí fica essa mãe com esses 2 filhos, então. E com o tempo, esses 2 filhos acabam casando com mulheres daquela terra. E eles acabam, então, constituindo ali o seu matrimônio, o seu casamento. Só que 10 anos se passam e eles ali morando naquela região, os 2 filhos também acabam vindo a morrer. E aí sobra nessa família, então, 3 mulheres. Uma sogra e 2 noras. Uma mãe sem seu marido e sem seus 2 filhos. E ali, então, elas estão vivendo num momento conturbado agora pela falta da provisão do marido, dos maridos, né, daquelas mulheres. E a sogra, então, fica sabendo que na sua terra, da terra onde ela havia saído 10 anos antes, a terra dela está bem, a terra já voltou a produzir pão, as coisas já estão voltando a certa normalidade, estão melhores do que aonde ela está, e ela decide então voltar para a sua terra. E nesse caminho de volta que ela está fazendo, ela está indo com as suas 2 noras, que são dessa terra onde ela está morando agora. E ela então decide olhar para as suas noras e falar: olha, voltem para a sua terra, voltem para a sua vida, vão viver a sua vida, porque vocês têm a vida toda pela frente. Não há necessidade de vocês me seguirem, porque também não sei o que eu vou encontrar pela frente. Então, muitas coisas nesse cenário dessa conversa entre elas, algo emocionante, se passa uma vida ali, passa uma história, e ela fala: vão viver as nossas vidas, vocês têm a vida toda, assim, voltem para sua terra. E uma das noras aceita essa insistência, esse pedido da sogra, e ela volta então para sua terra, chorando, elas se abraçam e choram, mas a outra nora, ela está decidida a não abandonar, ela insiste em continuar com a sua sogra. A sua sogra também, com o decorrer do tempo, destas coisas que aconteceram, das situações difíceis, ela começou a ficar amarga em seu coração. A vida se tornou amarga para ela. Então, diante destas perdas, isso fez com que a vida dela mudasse, a perspectiva dela mudasse. Mas a sua nora, independente disso, ela mantém-se firme e quer seguir com ela e vai firme ao lado dela. E através, então, dessa história, quando elas voltam, então, para a terra da sogra,
lá Deus começa a fazer opera grandes maravilhas na vida, vai abrindo portas. E através da nora, as portas da graça de Deus vão se abrindo e lá ela encontra um resgatador, que era muito comum naquela época, eles terem um resgatador, alguém que resgatasse a família, e aquela região era comum fazer isso, resgatasse a honra do marido, ou da família, do pai, né, que tinha falecido, e dos dois filhos que acabaram falecendo. Então aparece esse resgatador, e ali então essa mulher, essa nora, diante dessa graça de Deus, e dessa graça também diante desse homem, desse resgatador, que era um parente próximo da família, que poderia assumir essa responsabilidade, então Deus concede a ela um novo futuro, Deus concede a ela, a essa nora, um filho, e esse filho traz alegria novamente à sogra que estava vivendo sua vida amarga. Veio Deus fazendo um milagre ali, algo acontecendo em meio a uma situação difícil e pela persistência, pela decisão dessa nora em não abandonar. E através da nora, então, algo acontece. A outra história é o dilema agora de um marido que assume um casamento. Ele estava prometido a casar, não é porque era normal da cultura dele, mas ele assume esse casamento e assume um filho que não era dele, porque no meio, no inteirinho ali desse casamento, desse contrato de casamento, ele recebe a notícia de que sua esposa está grávida. E ele, então, com seu coração conturbado, sem saber o que fazer, Deus fala com ele através de sonho, e ele, então, entende a mensagem de Deus, e ele assume com amor, com carinho essa mulher, e ele assume com amor e com carinho esse filho. E é interessante que no decorrer da caminhada, quando a gente olha para a história dele, a gente vai percebendo que não foi uma caminhada fácil, porque assumir esse filho implicava em muitas coisas, porque a criança seria uma criança perseguida, seria uma criança que desde pequeno não tornaria a vida dele fácil. Então ele abre mão dos sonhos dele, e ele então segue amando essa mulher e segue cuidando desse filho como se fosse dele. E desse caminho, porque esse homem está decidido, ele persiste em obedecer a Deus, focado na sua missão, em todos os seus sentidos. Inclusive, ele recebe de Deus o sentido aguçado de pai. Mesmo não sendo pai daquela criança, ele começa a perceber coisas que talvez você que é pai pode entender o que eu quero dizer. São sentidos que nós, como pai, somos aguçados à medida que a gente tem o nosso filho, que a gente vem a ser pai. E ele tem esse sentido aguçado para essa tarefa que Deus lhe dá. E Deus vai com ele, fala com ele através de sonhos e através de visões. E é interessante que a gente sabe que isso é falado muito, que a mãe ela se torna para defender os filhos como uma leoa. Agora, o pai, ele se torna uma fortaleza, uma redoma, uma proteção, uma parede para proteger o filho. E é o que vai acontecer com esse homem na sua vida em proteger e cuidar do seu filho. E Deus vai honrá-lo também, porque vai guiá-lo por esse caminho. Bem, essas duas histórias, então, eu acredito que você está se falando ou pensando na sua memória. Peraí, mas eu conheço essas duas histórias. E você sabe que essas duas histórias, elas estão na Bíblia. A primeira história, ela está onde? Você consegue imaginar onde está? Dessa família que larga a sua terra? É a história do que está no livro de Ruth, que é uma família que está vivendo no tempo dos juízes, onde não tinha rei, onde não tinha liderança, e o povo fazia do jeito que eles queriam, viviam suas vidas e faziam suas coisas do jeito que queriam. E aqui essa família, composta pelo pai Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malom e Quilion, eles então vão para essa nova terra e lá eles constituem família. O pai morre, como eu já contei, e esses homens aqui, os filhos, eles acabam se casando com duas mulheres dessa terra, duas moabitas, Orfa e Ruth, que são as personagens aqui. E Ruth permanece com Noemi, junto com a sua sogra, e ela então vai até a terra de Belém, eles vão até Belém, e em Belém
Deus, com a sua graça, concede esse resgatador que é Boaz. Você conhece a história também. E dessa união nasce Obed, que significa aquele que serve, ou adorador, que é pai de Jessé, que por sua vez é pai do rei Davi, ou do grande Davi que a gente conhece, o Davi dos Salmos. Agora, a segunda história também, ela está descrita no Evangelho de Mateus. E também nós temos em Lucas, no início de Lucas também, a história de um pai que é chamado, que a gente conhece por José, que é o pai de Jesus, que assume Jesus, que sai lá da Galileia, volta para sua terra em Belém. Inclusive, as duas histórias se passam voltando para Belém. Presta atenção nessa figura, né? Voltar para Belém. Os dois, tanto nós vemos Noemi quanto Ruth indo para Belém. Agora a gente vê aqui este homem largando a Galileia ali, seus afazeres, tudo, para ir até a sua terra natal, onde eles tinham um censo, um recenseamento ali onde eles deveriam fazer, por pedido do governo romano. Esse pai e sua esposa saem para ir até Belém, onde vinha a linhagem deles, a linhagem de Davi, e seguem firmes na missão aqui de criar, proteger o filho. E nós conhecemos bem essa história. E que em Mateus 2, depois da visita dos Reis Magos, que é o que nós trabalhamos nas semanas que se passaram, José, logo que os magos presenteiam Jesus, presenteiam e adoram Jesus, José, ele é indicado, ele é avisado em sonhos novamente que ele deveria ir para o Egito. E indo para o Egito, ele teria que viver lá, por causa que Herodes queria matar essa criança. Então Herodes, ele tinha esse desejo no coração de matar a criança. E essas duas histórias, eu não sei se você percebeu, além de ter essa conexão com Belém, essas duas histórias têm algo em particular que me remete, vai me remeter, né, à terceira história que a gente vai ver, e aqui nós tiramos a nossa lição, que é a perseverança, mas não uma perseverança comum, uma perseverança que é em Deus, uma perseverança que podemos dizer de uma fé espiritual em Deus, porque nenhuma destas coisas que nós vimos, tanto de José quanto nós vimos de Ruth aqui, teriam acontecido se eles não tivessem tido essa perseverança na atuação de Deus. E o que é perseverança? Perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel às suas ideias e fiel aos seus propósitos. E os sinônimos de perseverança, nós podemos falar que é a persistência, a tenacidade, podemos falar que é a constância, podemos falar que é a persistência. Então, perseverança é algo importante que nós cristãos precisamos ter. Bem, a minha terceira história, ela tem a ver com a história que a gente tem trabalhado, que é a história dos magos do Oriente. Na semana que passou, a semana do Natal, nós falamos sobre a humildade consciente dos magos, desses sábios do Oriente. E hoje eu queria trabalhar sobre esse ponto da perseverança na vida desses magos. Assim como nós vimos a vida de Ruth, como nós vimos a vida de José. E eu queria ler com vocês Mateus no capítulo 2, versos 7 e 8, para a gente só rever essa história, quando eles chegam até Herodes, e então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do exato tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Vê que Herodes, então, fala agora com esses magos, informa-se com ele melhor a respeito desse assunto, o que é que eles estão vindo adorar, que rei que é esse, não é? E dessa estrela que tinha aparecido, quando que apareceu, e aí já dá uma questão para nós, não é, de tempo aí. E aí ele envia esses magos, então vão lá, quando vocês encontrarem, tragam para mim, dizendo, e eu vou lá para adorar. Agora, o que é interessante é que Herodes,
eu não sei se você sabe, mas Herodes o Grande, ele recebeu de Roma esse título de rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus. Ele começa como governador lá na Galileia, e com o tempo, por causa da audácia dele, ele é muito astuto, ele vai ganhando terreno, e ele consegue então governar toda aquela área ali da Palestina. E é um homem astuto, então, cruel, louco, e é importante a gente ver essa figura, porque às vezes a gente não pensa que ele é um homem ou um rei de segunda categoria. Não, ele é um homem megalomaníaco que faz construções enormes, suntuosas, inclusive faz até uma fortaleza para ele, que é amassada, ele constrói uma fortaleza, porque ele sempre tinha essa ideia na cabeça que alguém iria querer tomar o trono dele. Ele foi capaz, não é, de exilar uma de suas esposas, no caso, a primeira esposa dele, com o filho, e para se casar com outra esposa, com outra mulher. E ele tem 2 filhos com essa mulher, e ele também, na sua vida, nesse relacionamento com essa mulher, ele acaba desconfiando dela, dos filhos, e ele acaba mandando matar tanto a mulher quanto os filhos. Então esse era um homem muito cruel, um homem mau. Herodes, ele é louco, podemos dizer assim. E agora ele procura essa criança, ele diz aí para os magos, olha, vá, me diga onde essa criança está, e eu vou lá para adorá-lo, esse rei, não é? Mas a gente sabe que no coração dele existia maldade, e o que ele queria era completamente diferente. Bem, e no verso 9, diz que depois de ouvirem o rei, os magos aqui, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar aonde estava o menino. Presta atenção nesse final. Até que finalmente, quando a gente fala assim, finalmente eu cheguei, finalmente eu consegui, finalmente eu estou para viver um momento novo. Quando a gente diz usa essa palavra, nós estamos mostrando que passou-se um tempo, passou-se uma situação, passou-se circunstâncias, ou o caminho aqui que eles estão perseguindo, esse tempo longo, para que eles finalmente chegassem. Eles conseguiram agora alcançar o objetivo deles. Agora, não se sabe ao certo quanto tempo, não se sabe ao certo qual a distância, porque haviam vários caminhos, qual o caminho usado que esses magos percorreram aqui para chegar até Jesus. E viajar naquele tempo não era algo fácil de se fazer e nem algo muito rápido. Apesar das rotas comerciais que existiam da Pérsia, ali da Babilônia até Jerusalém, estes homens com certeza enfrentaram as condições do tempo, os perigos encontrados na estrada, os assaltantes, animais selvagens, peçonhentos, rios, montanhas, terrenos íngremes, e obstáculos que eles tinham que atravessar, independente se eles iam acompanhados de uma comitiva, porque até chegar ali aonde o governo romano, que é a província ali da Judéia, tinha a sua jurisdição e tinha a Pax Romana, eles enfrentavam um caminho para seguir, sempre era um risco. E isso mostra, na nossa caminhada da vida cristã, uma ilustração também, que quando olhamos para a história desse mago, a vida nossa, para procurar ou para chegar até Jesus, também é uma caminhada, é a caminhada da vida cristã. E acredita-se que a viagem deles tenha tomado aqui por volta, talvez, de 4 meses, ou possível mais de 1 ano, ou até 2 anos, entre o momento do nascimento, do aparecimento da estrela, até o momento em que eles estão aqui, à procura do menino, agora em Belém, chegando em Belém, e eles encontram o quê? Uma casa, e, portanto, o menino nessa casa já não era mais o recém-nascido. Porque quando olhamos para a história, vemos que Herodes manda matar as crianças 2 anos para baixo, porque ele se informa. Lembra do versículo que nós lemos antes? Ele se informa, ele faz ali um inquérito para saber como é que é isso, que estrela é essa. Então ele tira uma base. As crianças, então, do tempo que eles chegaram aqui, 2 anos para baixo, e aí ele agora vai então querer matar essas crianças. E os magos, quando chegam lá, eles não chegam provavelmente na cena da manjedoura, o que eles chegam é numa casa, eles chegam na casa, o verso do capítulo 2 de Mateus 11 diz, e ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e ali eles vão adorar, prostrar ao Senhor e vão entregar os presentes. Todo esse
tempo seguindo aquela estrela mostra a perseverança destes magos. E aqui está a lição. Porque essa perseverança de ir até Jesus nos impressiona, porque uma coisa é nós vermos a estrela brilhar ou a gente ter um objetivo. Para eles, uma coisa é eles verem aquela estrela, o sinal da estrela, e falar, vamos seguir, a estrela vai indicar esse Salvador, esse Messias. Agora, outra coisa é no caminho nós nos mantermos na estrada por meses, possivelmente por ano, aqui um ano ou mais, até chegar ao objetivo, pois o normal que acontece com o ser humano, com todos, é que diante da dificuldade, da demora, da luta, das incertezas, as pessoas irem desistindo. Essa é uma lição para nós. E que cabe muito bem nesse período que a gente vive das nossas vidas. Terminamos um ano, vamos começar o próximo ano, e nós temos um caminho todo para enfrentar. E é muito comum nós estabelecermos planos e metas agora, nesse início, mas com o decorrer do tempo a gente vai acabando desistindo. E como vimos na história aqui, nada impediria eles de conquistar essa vitória para a vida deles. Nem Herodes os intimidaria, mesmo sendo um homem mau, com certeza eles sabiam disso. Já tinham chegado tão perto e não era Herodes agora que ia fazer com que eles desistissem. Eles continuam firmes à procura do sinal, vem a estrela novamente, vão ali e encontram o menino. E aqui nós temos mais essa lição na vida desses magos, pois a vida cristã, ela requer de nós perseverança. Esse é o tema de hoje, perseverar. Perseverar na caminhada, ter constância, ter continuidade, ter persistência, ter determinação, ter estabilidade. Essas atitudes hoje, elas estão começando a ficar cada vez mais escassas na vida cristã e na vida das pessoas normalmente. As pessoas não querem pagar o preço mais. As pessoas, elas querem as coisas mais rápido. Nós vivemos nessa sociedade imediatista hoje. Agora, qual é a estatística que nós fazemos parte? Dentre as muitas pesquisas de fim de ano agora, que constantemente saem em jornais ou em websites, me chamou a atenção. E essa pesquisa, ela diz o seguinte, que 92% das pessoas que estabeleceram metas não conseguem alcançá-las. Quando estabelecem metas para o próximo ano, elas não conseguem alcançar essas metas. Imagina, faz a conta, 92% não consegue. E 8% dessas pessoas só conseguem. E o editor dessa matéria, ele diz o seguinte, infelizmente, estabelecer metas é apenas o primeiro passo. Segui-los e alcançá-los costuma ser a parte mais difícil, uma realidade para a nossa vida. É crucial criar metas alcançáveis, específicas e realistas. Caso contrário, é fácil perder a motivação e desistir completamente do objetivo. Isso é o que o editor do website, dessa pesquisa, estava falando. Agora, é interessante que isso é completamente normal, a gente entende o que ele está falando, é completamente normal numa vida onde 1 mais 1 é igual a 2, na vida da razão. Agora, na vida cristã e na vida pela fé, há algo a mais, algo adicionado, porque nós precisamos viver com fé em Deus. Nós vivemos no âmbito espiritual. A nossa função de estarmos aqui ouvindo essa palavra é porque nós queremos depositar as nossas metas aos pés do Senhor, aos pés de Deus, para que Ele possa falar conosco. E existe uma música que a gente canta na igreja, eu costumo cantar ela, que diz assim, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Eu não me guio por vistas. Alegre ou contente eu estou, porque eu olho para Deus, eu olho para Cristo, eu olho para a minha caminhada de fé. E eu concluo esses 3 personagens que a gente falou hoje, Ruth, José, os magos aqui do Oriente, que foi a base do texto que a gente leu, biblicamente falando ou espiritualmente falando, que tem tudo a ver também com o âmbito físico, é que nós caminhamos sim para o final de mais um ano e vamos iniciar um novo ano. E quantas destas pessoas, olhando pela vida material, pelas nossas metas humanas mesmo,
Quantos não conseguiram cumprir as listas de metas ou as listas de objetivos por falta de estratégia, ou por falta de perseverança, de constância na vida diária, ou porque foram surpreendidos quando fazem suas metas durante o ano, durante os meses que vão passando, são surpreendidos por situações e que essas situações e momentos fazem nos adiar, fazem nos esperar e com essa espera também fazem desistir dos planos. Agora, eu sei que se isso acontece, é muito comum acontecer na vida material, na nossa vida normal, agora imagina na vida espiritual. Aí é que é o ponto. Note que a Bíblia constantemente bate dessa tecla para nos fortalecer, para enfrentarmos, não somente olhando para o material ou para aquilo que os nossos olhos podem ver, mas olhando para o lado espiritual, que geralmente a gente acaba esquecendo mais rápido. E olhando para isso com fé, nós consigamos ter essa perseverança com Deus. Jesus diz em Lucas, no capítulo 21, verso 19, ele fala assim: é perseverando que vocês obterão vida. Paulo, quando ele diz aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo. Percebe o andamento do crescimento e amadurecimento com Deus? E perseverantes são aqueles que não perdem a esperança no caminho, como fizeram os magos, por exemplo, que pelo tempo da procura, até o finalmente a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino, a luz da estrela então brilhava ali, até que eles encontrassem, atingissem o objetivo. Eles permaneceram firmes, persistentes na sua tarefa, e ali eles chegaram, adoraram, prostraram e presentearam o menino. Ou como fez o pai de Jesus, não só pelas visões, mas pelo encorajamento em cada provisão que Deus dava para ele nessa sua jornada, na sua tarefa, nesse relacionamento de dois pais, Deus Pai e o pai José de Jesus. Com certeza, os presentes dos sábios contribuíram tanto materialmente, provendo recursos, como o simbolismo espiritual para o rei Jesus, dando ouro, incenso e mirra, que eram presentes nobres para a época, e logo em seguida, eu até tinha comentado no começo, que José ele é obrigado a tirar o menino, ele é avisado em sonho mais uma vez para levar o menino para o Egito, porque no Egito ele iria encontrar um abrigo seguro ali, por causa que Herodes queria matar essa criança. E ele vai permanecer um tempo lá, e com certeza esses presentes também, de certa forma, tiveram um papel importante na sustentação, porque eram presentes caros, presentes nobres que ajudariam. Ou como fez Ruth, por exemplo, a estrangeira que não abandonou sua sogra Noemi, mesmo diante da mais severa adversidade, ela persevera, ela persiste ao lado de Noemi. Ruth, no capítulo 1, versos 16 ao 19, se encontram os versos mais utilizados para falar do amor, do comprometimento, da fidelidade. Quando Noemi, ela está falando com Ruth, está insistindo para que ela volte, ela é órfã, Ruth vira para ela e diz assim: não me instes, ou não fica insistindo, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu e serei ali sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vê a fidelidade e a persistência aqui de Ruth em suas palavras. E vendo, pois, Noemi, a sogra, então, ela quando vê Ruth falando essas coisas, que de todo estava resolvida, olha, Ruth estava resolvida a acompanhá-la, então Noemi deixou de insistir com ela. E aí ambas se foram até que chegaram a Belém. Ambas vão para Belém. Pela fidelidade, a persistência. E ela diz a frase tão linda que o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, a determinação. E ela está com a determinação de honrar sua sogra e de honrar a Deus também. Nós vivemos hoje num mundo de muitos desafios da nossa época. E em especial na vida da fé.
E Jesus falou dessa dificuldade que nós temos que enfrentar em todos os tempos. O aumento da maldade, o esfriamento na vida das pessoas. Não podemos perder de vista que os Herodes continuam por aí. Herodes, com suas maldades, continuam por aí, tentando esfriar as pessoas, tentando entrar com sua maldade, com sua crueldade. E em Mateus 24, versos 12 e 13, Jesus ele diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus possa nos mostrar isso, uma lição a ser aprendida, que a nossa perseverança nos conduz a Deus. Portanto, a perseverança como Ruth, como a de José, pai de Jesus, e aqui dos magos do Oriente, nos fazem encontrar com Jesus, nos fazem encontrar com a eternidade. E por isso, nós temos que ter cuidado pelo caminho que a gente está seguindo, para cultivarmos nesse caminho a nossa esperança, e não nos afastarmos de Deus. Imagine os magos na estrada, as dificuldades, passando pelos obstáculos, sem conforto. Quantas vezes eles foram tentados a desistir? E até dizer assim, mas estamos procurando esse menino, nem sabemos se existe mesmo, será que vale a pena? Ou mesmo Ruth, será que valeria a pena ficar com uma mulher amarga, que perdeu todo mundo, eu vou acabar perdendo o resto da vida que eu tenho? Ou de José, esse menino não é meu, ou eu não pedi essa vida, eu queria ter um casamento normal, constituir minha família. Mas não, todos eles olham para Deus, todos eles obedecem a Deus, e todos eles completam esse plano maravilhoso de Deus. Todos esses personagens nos desafiam a irmos com perseverança até Belém. Eles nos indicam Belém, eles nos indicam a casa do pão. E encontrar a Deus, o menino Jesus, encontrar a esperança, a resposta que nos aproxima dessa eternidade com Deus. E essa perseverança faz com que eles continuem firmes. Coisa muito diferente de quando nós olhamos para o povo de Israel, o período dos juízes. Olha para Sansão, quantas vezes Sansão, que poderia ter tido outro desfecho, acabou tendo aquele desfecho cego e acabou morrendo entre os pilares. Quando a gente olha para essas histórias, a gente percebe que não vale a pena nós nos desviarmos de Deus e entrarmos nesse ano agora sem Deus. Coloque uma meta como o topo das metas para você, a perseverança em Deus, grudar em Deus, seguir Deus, e todas as outras coisas elas vão sendo acrescentadas na sua vida. Bem, eu queria terminar então lendo um trecho da carta aos Hebreus e deixar isso para você como agradecimento e como encorajamento para que você continue firme no Senhor. Essa carta aos Hebreus, ela é escrita para os irmãos que haviam se convertido ao cristianismo e estavam sofrendo pressões, estavam sofrendo retaliações diante das adversidades do mundo, a pressão que o mundo estava fazendo, o exterior estava fazendo, dos judeus sobre a vida deles. E aqui vem essa carta então para fortalecer e ajudar na caminhada desses irmãos e que nos ajuda hoje. É como se estivesse dizendo para nós hoje. Então Hebreus 10, versos 32 a 38 diz, do 32 em diante: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E o verso 35 diz assim: não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Verso 37, pois em breve, muito breve, aquele que vem, virá. E não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Veja que coisa linda, que mensagem linda do Senhor para nós, para a nossa vida hoje. Que nós possamos nos focar em Deus,
que nós possamos nos apegar em Deus, que nós possamos colocar para esse novo ano que se inicia novas metas, mas metas com perseverança, com constância, com persistência, confiando no Senhor. Esse é o meu desejo. Desejo de um feliz ano novo para você, um desejo de um ano repleto de bênçãos do Senhor em meio às dificuldades, e que essas dificuldades vão proporcionando a nós muitas e muitas experiências de vida. Não caminhe por suas próprias forças, caminhe com o Senhor. E eu queria terminar orando, fazendo uma oração de agradecimento a Deus pela sua vida e por este ministério, por essa igreja, uma igreja que luta também pelo seu fortalecimento, pelo seu crescimento nesses tempos de dificuldade. E juntos nós vamos somando a nossa força. Por isso é importante, a perseverança de cada um também apoia a igreja, a perseverança de cada um também ajuda a igreja na sua continuidade, nos seus trabalhos. Que Deus possa trazer essa consciência a nós e que nós possamos entrar nesse novo ano com muito mais afinco, com muito mais perseverança. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por cada vida que está ouvindo essa mensagem. E eu sei que o Senhor tem os teus olhos, os seus ouvidos atentos também para as nossas orações, independente de onde nós estamos, porque o mundo, Pai, esse universo está nas tuas mãos, é criação sua, Deus. E o Senhor conhece todos, Senhor, todas as intenções, conhece todo o coração. E eu te peço agora que a sua palavra possa, Senhor, trazer força, permanência, possa trazer, Senhor, constância, possa trazer em nós perseverança, Deus, para enfrentarmos mais um ano que se aproxima em nossas vidas, Deus. Com certeza esse ano nós tivemos perdas, tivemos, Senhor, dificuldades, mas também tivemos muitas vitórias e amadurecemos quando andamos contigo. E que na nossa vida, agora nesse próximo ano, possamos também amadurecer em Ti, Senhor. Assim como os exemplos de Ruth, como de José, como os exemplos que nós tivemos aqui dos magos do Oriente. Que o Senhor possa trazer em nós essa consciência e aprendermos com essas lições para caminharmos a nossa vida de uma forma melhor, mais saudável e também, Senhor, de uma forma como todo cristão verdadeiro deveria caminhar. É o que eu te peço, Senhor. No nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, guarda cada família, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e permaneça conosco, Senhor, até o dia que nos encontrarmos contigo, Senhor, na glória. É o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Um feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe e guarde a sua casa e que você possa, no ano agora que se inicia, ter muitos projetos, mas todos eles colocados e respaldados na palavra de Deus. Um forte abraço para todo mundo, Deus abençoe você e nos vemos no próximo ano.